RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, tudo bom, Lila? Tudo bom, Marla? Guria. Bom, primeiro, bem-vindos todos, né, ao nosso Duas Mulheres num Sofá. Menina, eu tô impressionada com a nossa, assim, afinidade hoje, né? Mas que até argola, nós duas Não, estamos de argola, não. a gente não combina nunca nada. Não, detalhe, eu tô de óculos vermelho, tu tá de sapatinho vermelho, a coisa tá assim... Combinandinho, sem Impressionante. combinar, né? Que é a Sintonia, convivência, né, da que pessoa. É a convivência. A gente acaba entrando em sintonia, né? Não, e aí o sofá é vermelho, nossa logo é vermelho e preto, nós estamos hoje numa combinação. E as nossas convidadas de hoje também, né? Estão tudo nessa... Tudo nesses tons, Preto e assim, branco. Preto e branco, que bárbaro, né? Isso aí, mulherada, chique, elegante, sincera. É. E estás muito linda hoje também, Ai, especial. obrigada, Marla. Eu me produzi hoje, como sempre, lá Aham. no pessoal da Luminosité. A Paty fez meu cabelo, a Carol fez o make-up. Beijo pra vocês, gurias. Beijo. Obrigada. Beijo. Sempre nos tratam tão bem, né? Muito, muito. O pessoal do Luminosité é Porque 10. hoje o evento, assim, o nosso programa merecia, né? Uma mega produção. Não, e hoje, é engraçado, eu sempre fico, né, eu gosto quando as coisas me vêm na hora, assim, eu tô pensando que hoje talvez seja o programa de todos que nós fizemos até agora, que não são poucos, Sim, já são vários. onde nós mais vamos falar sobre ser mulher. Com certeza. E, ao mesmo tempo, vai interessar muito aos homens. Não tenho dúvidas que é um assunto bem controverso, né? No mínimo. No mínimo, para falar. E, na verdade, a gente vai conversar, pessoal, sobre um comportamento que anda acontecendo, né, Marla? Isso aí. Um comportamento que anda controverso, que anda surpreendendo mais as mulheres. Eu acho que a gente até pode Vamos contar rapidamente a historinha, matéria? né? O que aconteceu? É assim, eu tenho um amigo meu, muito querido, que eu não vou dizer o nome, daqui a pouco vocês vão entender por quê. E ele está sendo contratado por uma empresa americana, Lila, e para fazer um trabalho, evidentemente. E aí ele foi chamado por duas advogadas da empresa e teve que assinar um contrato de confidencialidade, no qual ele, até vou ler para vocês, ele tinha que fazer o seguinte, minhas folhinhas, a pessoa chique, aqui. Antes, assim, de qualquer coisa, sabe, Lila, antes de começar a trabalhar, ou até de, enfim, de ganhar um crachá, ele teve que se comprometer do seguinte. Tô curiosa já para saber. Primeiro, ele e outros homens assistiram uma palestra sobre assédio sexual. Depois, nessa reunião com duas advogadas americanas, ele teve que assinar uma lista de atitudes que ele deveria evitar. Por exemplo, sentar frente a frente em um jantar com uma colega de trabalho. Ao cumprimentar a colega, mulher de trabalho, ele não deveria sustentar o olhar mais do que o necessário. O que é isso, né? Sustentar o olhar, tipo assim, tô te olhando, deu. Né? Enfim. Passou de tantos minutos é assédio. Sem abraços e beijos efusivos, e aí, nesse caso, inclusive entre homens também, como seria um típico comportamento brasileiro. Uau! Um hábito dos brasileiros. E a recomendação para todos os que estavam sendo ali contratados que denunciassem ao superior qualquer coisa nesse sentido e, evidentemente, assinassem aquele contrato como sendo assim uma confidência, né? Ou seja, não pode contar para ninguém. E aí, de repente, ele comentou conosco, amigos e tal, ele disse, poxa, gente, eu tô perdido. Eu não sei o que está acontecendo. E aí, de repente, né? E como ele, quantos estão perdidos, né? Eu te contei, um amigo meu também disse a mesma coisa, ele é consultor de marketing, ele me disse que ele realmente não sabe mais como proceder com as mulheres, que ele fica com medo que seja mal interpretado, assim, digamos, uma atenção especial. Ele disse que ele realmente, essa mesma palavra ele usou, estou perdido. Exatamente. Esse meu amigo, ele até posso depois, no próximo bloco, entrar mais na reação dele, né? Mas o curioso é que a gente aí foi dar uma olhada, né, Lila, nesses casos, como esse que a gente viu de um brasileiro, um amigo, uma pessoa que circula entre nós, se vendo surpresa, né, com esse tipo de contrato, de situação concreta que ele está enfrentando. E aí fomos ver que já existem em alguns países, os Estados Unidos já está a mil nisso, que existem, inclusive, regras, por exemplo, em Wall Street, que a gente pode até no próximo bloco comentar, né, que são coisas claras. E cada vez mais, nos países onde a internet é livre, onde as redes sociais são muito fortes e poderosas, esse comportamento está se tornando muito forte. Aí o que acontece?
nós nos preocupamos, nós mulheres. Por quê? Porque toda ação tem uma reação. E o que acontece, pelo que a gente leu nessa matéria, que até foi uma matéria publicada pelo Bloomberg, né? Sim. Esse canal especializado em economia. Sim. E o que ele fala? Que já existe uma regra em Wall Street que é: não contrate mulheres. Isso aí. Evite contratar mulheres. Por isso o tema de hoje é Evite mulheres? Como assim? Sim, bem isso, né? Oiê, sabe? Então é isso Então, que a gente no vai momento que conversar. você discute tanto diversidade, né, Lila? Total. E as mulheres conquistando tanto espaço. Merecido. Não porque é mulher, mas por Exatamente. competência a gente mesmo, teve aqui né? agora, naquela semana, a Marta, 2 semanas. a Marta Heard, uma headhunter, comentando isso, que ela disse, olha, eu tô satisfeita porque agora quando chegam para mim propostas de contratação de executivos, não se pergunta mais mulher ou homem, ou eu exijo que seja uma... Não. E no programa aquele que a gente fez também sobre inclusão, a própria Daisy Chamorro também falou assim sobre que as pessoas estão procurando pelas competências. É isso aí. E daqui a pouco a gente começa a ler esse tipo de reação acontecendo. Opa, mas isso pode ser um retrocesso então, né? É. Que complicado Não vai isso para ser. as mulheres. Não, isso a gente Olha, vai eu- começar a conversar daqui a pouco com as nossas convidadas, né? A gente Então, aí no próximo bloco a gente vai conversar com uma psicóloga que vai tentar nos explicar aí que comportamento é esse que os homens estão tendo em relação às mulheres e Wall Street especificamente, por exemplo, que já é um ambiente muito masculino. né? Agora, então, O que ferrou. Exatamente. E também a gente vai ter o depoimento da Paloma Almeida, que também é psicóloga e é consultora e especialista nessa gestão com equidade de gêneros, né? E uma das coisas que todas nos falaram até agora, assim, é que para toda ação tem uma reação extremada, né? E que depois a tendência é isso acalmar. Será? É o que nós vamos tentar descobrir, desvendar aí esse mistério no programa de hoje. Intervalo rápido, né, Lila? E a voltamos gente em seguida. já volta. E não evite as mulheres nunca. Jamais. Oiê! Lila, só antes uma coisinha, né? Tá, fala, Maria. Nós não estamos de luto, né? Não, fica em paz, É só uma fica em paz. coincidência Foi danada. apenas uma grande coincidência. Foi uma sintonia com o tema, eu acho. Tipo entendeu? Black is Beautiful. É, bem isso aí. Mas, Manda, então, querida. já está com a gente aqui a Roberta Sanzi, que é psicóloga, né? Que faz um trabalho bem bacana com empreendedorismo feminino também, né, Isso. Roberta? Tu vai conversar com a gente sobre essa questão, sobre esse comportamento que a gente está vendo. Só que antes de conversar com a Roberta, eu vou chamar aqui para conversar com a gente através de um vídeo a Paloma Almeida. A Paloma, ela é psicóloga e consultora especializada em desenvolvimento de pessoas. Ela foi uma das primeiras pessoas a abordar e desenvolver o tema equidade de gênero no trabalho na instituição da Marinha, né? Que é uma coisa bem legal. E ela é autora do livro Gestão Igualitária, as bases e práticas para uma aí a capa, né? empresa Ele vai mostrar a contemporânea. capa, Vamos bota a mostrar capa, a bota a capa aí capa, para bota a eles. A capa. gente tem a imagem do livro para mostrar. Essa aí, Gestão Igualitária, bases e práticas para uma empresa contemporânea. A Paloma Almeida, ela gravou um vídeo pra gente, pode voltar aqui, pessoal. A Paloma Almeida gravou um vídeo pra gente para mostrar, para introduzir essa nossa discussão aqui, gurias. Então a gente vai olhar agora o que ela disse. Eu li a matéria, né, que vocês me passaram, e aí eu acho importante para a gente não cometer o erro de generalizar e aí acabar associando algumas características, associar a gêneros específicos. Eu acho importante a gente levantar alguns pontos. Se por um lado eu acho que pode sim tá acontecendo por parte de algumas mulheres um certo exagero em dizer que agora tudo é assédio sexual, enfim, em função do gênero. Acredito que isso possa estar acontecendo. Mas, por outro lado, eu também acredito que pode estar acontecendo um movimento dos homens de resistência mesmo, né? E de estar achando que enxergar qualquer atitude da mulher, enxergar que é um exagero, enfim. Então, eu acho que a gente não pode associar necessariamente e já concluir necessariamente que é um comportamento em um gênero específico. Acho que são pessoas, né? Nós, seres humanos, quando estamos num momento diferente, passando por alguma fase de transição, né? Isso gera inseguranças, isso gera alguns comportamentos específicos. Eu acho que isso pode estar acontecendo. Então,
pode existir, sim, talvez, exageros por parte de algumas mulheres, como também, eu acho, que pode estar acontecendo exagero por parte de alguns homens. E isso, a meu ver, eu acho que isso é um movimento normal de grupo quando algo novo está acontecendo. Por exemplo, quando se começou a falar em assédio moral no trabalho, independente do gênero, mas assédio moral, eu também vi muitos líderes achando agora desesperados, com medo dos seus liderados, porque agora também tudo é assédio moral, não posso fazer nada, não posso delegar, não posso dar um feedback, que agora tudo vai ser assédio moral. E hoje eu vejo que isso já está entrando numa fase de equilíbrio, isso já está menos, né? E aí, como esse movimento feminino, né, no mercado de trabalho, nas grandes corporações, está ganhando fôlego, está ganhando cada vez mais força, eu acho que isso é um movimento natural também, né? Alguns homens acabarem entendendo isso e aproveitarem também dessa situação como uma resistência, né, para manter o seu status quo. Então, o que é mais importante? Eu particularmente acredito que a tendência daqui a alguns anos, mais na frente, isso entrar no equilíbrio. Então, a gente está num momento de muita polaridade, de muita tensão, né, e aí com o tempo isso vai baixar e vai entrar no equilíbrio. Eu só queria, né, contextualizar ali que no início a Paloma falou da matéria, né, Lila e Roberta. Sim. E então a matéria que ela se refere Aquela da Bloomberg. é justamente da agência Bloomberg, que é uma agência especializada em assuntos econômicos sim. e finanças, etc. Mas o fato é que a matéria saiu da agência do Bloomberg na internet e foi para o New York Times, e aí explodiu. E aí o que eles dizem, né? O que a matéria diz, assim, ó? Regras de Wall Street. Essa matéria é de dezembro, viu, gente? Não estou falando de coisa de um ano atrás. De agorinha. É coisa de semana passada. Regras de Wall Street para a era Me Too. Evite as mulheres. Gente, esse é o lead da matéria. Acabaram-se os jantares com as colegas. Não se sentem ao lado delas nos voos. Reservem quartos de hotel em andares diferentes. Evite reuniões cara a cara. E portas fechadas também, né, Marla? Aliás, como disse um gestor de fortuna, isso aqui está escrito, Na matéria. Escrito no New York Times. Não sou eu que estou dizendo. Aliás, como disse um gestor de fortunas, o simples fato de contratar uma mulher hoje em dia é um risco desconhecido. Tá bom para vocês? Por que que aí ele ainda se pergunta, né? O tal do gestor esse diz assim, por quê? E se ela interpretar algo errado do que eu disse? Gente, é o cúmulo, né? E diz que eles estão chamando esse movimento, essa reação de Wall Street, que ela é super baseada no comportamento, numas palavras do vice-presidente, né? Que é o efeito Pence, que ele disse que como é que que ele não janta com nenhuma outra mulher. Só a mulher dele. Só a mulher dele. Portas fechadas, só com a mulher dele, o pior é que o Pence disse coisas piores. Eu até notei, porque ele disse assim, além dele dizer que declarar que evita jantar sozinho com qualquer mulher que não seja sua esposa, aí ele ainda faz um adendo, principalmente jovens e bonitas. Tipo assim, mais machista que isso. Tá bom pra vocês? Né? Roberta, explica pra gente isso, Roberta. Eu acredito que muitos executivos estão um pouco assustados, né, com esse movimento do Me Too e toda ação tem uma reação e eles precisam de alguma forma se proteger, né, ter umas medidas mais cautelosas porque foram muitos boatos que aconteceram de abuso, de assédio e a empresa de alguma forma tem que se proteger e o medo acaba gerando esse comportamento mais cauteloso que, de certa forma, eu acho que tá certo, né? A empresa tem que te proteger porque aconteceram alguns casos, né? Sim, eu até estava lendo que tem uma organização liderada pelo Ted Bundy, que é a Call to Men, né? Que é tipo, chamando os homens, né? Tipo, hello, se liguem aí, homens, né? Ele é cofundador dessa organização e ele disse que ultimamente a procura por parte das empresas para saber como os homens têm que se comportar, tipo assim, como é fácil ser legal, né? Consultoria, né? Eu adorei também. Eu achei muito legal isso, né? Porque tá sendo a maneira deles, digamos, encontrar um caminho, né? Sim. Ou pelo menos tentar se relacionar com as mulheres no ambiente de trabalho, né, Roberta? Sim, e por outro lado, eu acredito que essas mudanças, embora ainda sutis, né?
vão atrasar um pouco o movimento das mulheres dentro da empresa, porque acaba limitando o espaço delas dentro da empresa. Até por conta de portas fechadas, Um espaço que já é seleções. limitado. O espaço que já é limitado acaba ocupando ainda menos, limitando esse espaço, né? E até de progressão de carreira que podem contribuir para isso, né? E porque isso é um fato, né? A gente entrevistou outras profissionais que trabalham, que fazem consultoria com as empresas, e elas dizem que realmente o número de mulheres nos cargos de chefia, ele realmente é menor, né? Porque elas têm mais dificuldade em chegar lá, né? Por sinal, para quem está em casa, no próximo bloco a gente vai trazer uma super executiva, presidente de uma grande empresa que todos conhecem e que vive num ambiente essencialmente masculino. Ela vai nos contar como é que é essa experiência, né? Como é que os meninos estão se comportando. Porque a gente também quer saber se eles estão bem comportadinhos, né? Não é só do lado de cá para cá. Mas, Roberta, tem um aspecto que me chamou a atenção, que esse movimento Me Too, ele explodiu, digamos assim, vindo de um ambiente artístico, né? Do ambiente do cinema, do ambiente do show business. Quer dizer, com esses grandes diretores aí, atores sendo acusados de assédio. Né? E, claro, a gente sabe que esses poderosos serem acusados por também mulheres poderosas, tem aquele famoso discurso da Oprah no Globo de Ouro, né? Quando as mulheres, que não são talvez tão poderosas, pelo menos do ponto de vista da mídia e financeira, se sentem aí imbuídas de começar a falar. Mas o curioso é que justamente esse movimento migrou do ambiente artístico, de alto poder, de alto escalão, para o ambiente dos executivos de alto escalão, que é justamente o executivo que frequenta Wall Street. Quer dizer, não é o cara ali que tem uma lojinha na esquina da casa da gente, né? Então, realmente a coisa tomou uma proporção louca, né? Sim, no primeiro momento eu acho que isso dá um efeito maior. Exato. E depois eu acho que vai se acalmando, porque as pessoas, no primeiro momento, como eu falei, estão um pouco assustadas, né? E tem todas essas medidas para se proteger, mas ao longo do tempo eu acho que vai se acalmando. E eu acho que as próprias empresas vão tomando medidas para cuidar disso de outras formas. Pois é, mas aí as empresas vão ter que adotar também medidas, nada a ver com cotas, tá? Isso é uma outra discussão. Também adotar medidas para não prejudicar essencialmente as mulheres. Sim. Até tem uma das pesquisas que eu estava lendo ali, ela deve ter lido também, porque alguns materiais a gente trocou, que mostra assim que num primeiro momento lá no ambiente executivo de alto poder nos Estados Unidos, mais de 200 executivos foram demitidos por questões de assédio sexual. E nos lugares desses homens, 43% foram ocupados por mulheres. Quer dizer, havia ali uma preocupação, né, de fazer essa meia-culpa. Dizer assim, olha, nós estamos mandando esse homem porque abusou embora e estamos contratando uma mulher. E aí uma outra curiosidade, que também houve denúncias de homens em relação às mulheres, há que se diga, né? Sim. O Me Too também tem, mas é claro, uma proporção bem menor. Sabe, agora eu me lembrei até, não sei, eu me esqueci o nome do filme, mas tem um filme no Netflix, que é um filme francês bem interessante, assim, que fala sobre essa questão de gênero, que é um publicitário, o personagem é um publicitário que é super escroto, assim, ele é super machista, e aí ele cai, ele bate a cabeça, assim, acho que numa placa, enfim... E quando ele acorda, ele está num mundo paralelo. E nesse mundo paralelo, os homens são assediados pelas mulheres. Vai falar desse filme e não vai lembrar o nome, não é possível. Até o fim do programa eu vou tentar lembrar. Andréia, produção, por favor. Google, Dr. Google. É um filme francês Netflix, me fugiu, mas é assim, ó, os homens passam a ser assediados. E aí tu vê a diferença que ele... É super interessante, né? Porque tu fica olhando assim, uma outra perspectiva. Mostra como é que eles se sentem, porque teoricamente os homens vão... A primeira coisa que eles vão dizer assim, eu ia adorar. Não, porque a cultura é diferente. Nada, não viagem. Ele acorda nesse mundo diferente em que ele não tem mais o poder que ele tinha. A chefe dele agora assedia ele. As piadas machistas que ele fazia no trabalho, no ambiente de trabalho na agência, ele ouve agora as piadas machistas e sexistas. É super interessante, né, Roberta? Tem outra coisa que eu acho que é importante, que eu acho que com esse movimento diminui a confiança nas mulheres, tu entendeu? No ambiente corporativo. Isso que é o pior. E o que acontece? Eu acho que favorece essa segregação de gênero, né? Aumenta. E eu acho que também favorece também... A empresa acaba perdendo, porque tem as competências femininas, né? Que são muito importantes pela questão da diversidade, de um desempenho elevado, que contribui para um desempenho maior. E acaba prejudicando isso e favorecendo até, acho que, o empreendedorismo feminino, porque muitas mulheres não têm tanta força para ir lá e passar por essas etapas e acabam É uma força que a gente está aprendendo a lidar agora, né? De novo, a força do discurso da Oprah, que quem quiser vai ali no YouTube, procura, Barbadinha.
E ela fala justamente disso, quer dizer, nós não queremos mais isso. E aí tem um outro momento que alguém aqui, nossos papos, a gente viu, falou assim, feminismo para mim é radicalizar, eu radicalmente digo que sou gente. Isso, Bárbara. É Bárbara essa frase. Muito porque boa. assim, não é feminismo assim, mulher contra homem, ninguém quer tirar o lugar de ninguém. A gente até acha que tem certas posições que talvez seja melhor para o homem, para a mulher, por questões até de motricidade fina, ou seja lá o que for, não importa. É verdade. Mas que seja Suas uma opção, né? As suas competências. Mas, e aí só para complementar isso que você estava falando, é isso que eu penso, assim, é um poder que a gente está aprendendo a usar. A gente não sabe ainda o que acontece se a gente gritar, se a gente bancar, se a gente, né? A gente começa a exercitar. Teve algo que a Roberta falou agora, que eu acho super importante destacar, assim, que a gente até pode chamar o segundo vídeo da Paloma, que tu falaste sobre a questão da importância, né, dos homens e das mulheres, dessa diversidade para a questão da inovação. Então, eu vou chamar agora o segundo vídeo da Paloma para rodar, porque mostra bem direitinho, ela fala sobre isso também, que é algo super importante para a nossa evolução, né, para o desenvolvimento. Meninas, eu não poderia encerrar sem antes dar essa palavrinha para vocês. O que eu acho mais importante nessa discussão não é aumentar o número de mulheres em cargos de chefia simplesmente porque é mulher. Não. Mas é aumentar o número de mulheres para ter uma equidade de gênero, porque a diversidade é importante. Então, a palavra-chave aqui não é mulher, não é homem, sabe? É diversidade. E isso é comprovado. A diversidade fomenta a criatividade. E a criatividade, estou falando daquela criatividade aplicada para a resolução de problemas complexos. Então, a diversidade, além da criatividade, fomenta o desenvolvimento de outras competências que são muito importantes para o mercado de trabalho hoje, porque o mercado mudou, a gente está num novo momento, né? E as competências requeridas mudaram. A gente fala hoje de um novo trabalhador. Então, a diversidade de equipes entra como um fator fundamental para manter essa empresa produtiva e manter essa empresa realmente alinhada com esse novo momento, tá? Então, vamos aumentar o número de mulheres nas empresas, não por ser mulher, mas porque é importante, é produtivo para a empresa, além de ser ético, claro e justo. Tá bom, meninas? Tchau. Dali, Paloma! Muito Show! bem, maravilha! né? E aí, dona Roberta? Eu acredito que todo esse movimento eu acho que vai servir sim para uma evolução das empresas, sempre serve, né, para a gente pensar novas formas, inclusive acho que até de criar um ambiente mais positivo, mais saudável, Sim, pensando em todas essas questões de gênero, mas também de a empresa ganhar com isso. Eu acho que vai servir Total, né? Porque eu acho que essa diversidade é tão importante, né, Roberta? Porque no mercado de hoje precisa dessas inúmeras competências, eu acho, e diferentes maneiras de observar o mundo, né? Tu observas, acredito que com o teu trabalho de empreendedorismo feminino, tu observa bastante isso, né? É fundamental, e eu acho que a mulher já ganhou um espaço, né? E as empresas já perceberam o quanto é importante essas habilidades femininas, quanto agrega essas habilidades femininas, como comunicação, como empatia, enfim, que tem a ver com a mulher, que não quer dizer que o homem não tenha, mas que tem a ver mais com o feminino, que eu acho que acredito que evolui e faz a empresa ter um desempenho melhor. E traz inovação, é claro, diversidade e resultados melhores. Né? Sim, né? Mas sabe que fica realmente assim, para mim o que está pegando assim que me impressiona. Eu já entendi que é um movimento natural, que é uma reação a uma ação, que as mulheres resolveram, né, começar a ocupar os seus lugares, os homens estão assustados e perdidos, etc, etc. Mas eu fico impressionada que realmente haja assim, os homens estejam se regrando no seu comportamento. Isso é que eu estou achando louco. Porque não é nem se regrar no sentido de respeitar uma... Porque eu até... Não fui eu que falei, quero deixar claro, tá? Porque é um termo deveras chulo. Lembram daquele cara que eu falei do investidor... De fortunas? Do gerenciador, do gerenciador de fortunas. Assim, Cadê? Ele diz assim... Ai, tanta coisa que eu anotei. Eu anotei o que ele falou, Bom, que tu resumo. disseste O que lá. ele falou, tá? Ele diz assim, resumo da ópera. Se o cara não for um idiota... Ah, eu tenho aqui, ó. Apenas tudo vai dar certo. Apenas procure não ser um idiota. Não é tão difícil assim. Exatamente. Quer dizer, na verdade, né, gente? Quer dizer, é muito louco tu ter que dizer para um homem, assim, qual é o limite. Gente, o limite...
É a velha história do bom senso, Marla. Lembra quando a gente fez o programa do Politicamente Correto, que virou caiu pro exagero? Sim. Mais uma vez a gente volta pro que o nosso amigo aí, o gerenciador de conteúdos, procura ser, assim, não procura não ser um idiota, faz a coisa legal, tu entendeu? Não é tão difícil assim, mas, né? Mas de qualquer forma tem as questões também culturais, né? Agora tá me ocorrendo, né, Roberto? Eu falei aqui do típico comportamento do brasileiro, né? O brasileiro é mais efusivo. Talvez, assim, eu, por exemplo, né? Eu sempre conto... Desculpa só te interromper, mas, tipo, dar um beijo, dar um abraço, não é. Agora, se tu descer a mão, de repente, mas né? Aí já complicou tudo, tu entendeu? Não, e é uma questão também de tu buscar uma informação simples. Como é que é com o outro? Sim. Como é que é naquele ambiente? Sim. Como é que a pessoa vai interpretar, né? Eu sempre conto aqui a minha experiência. Eu tenho um filho que mora 6 anos fora, né, nos Estados Unidos. E eu convivo, em função disso, com muitas famílias americanas, famílias estrangeiras, famílias de israelenses, famílias diferentes da nossa cultura. Evidentemente que eu procuro me certificar. Eu não vou chegar numa casa, num ambiente lá, abraçando e beijando como os brasileiros. Como vai? Tem que criar uma intimidade. As pessoas são diferentes. É simples assim. Simples assim. Que bom, Marla. Legal esse teu testemunho, porque eu acho que isso realmente eu concordo contigo. A questão cultural, se tu leva em consideração, não tem muito erro, né? Respeitar a maneira da pessoa ser, não é todo mundo que chega abraçando e beijando, né? Mas vou ter que fazer uma... Mas eu acho que o pessoal vai levar um tempo ainda para ter esse bom senso e ser uma coisa natural, né? Por enquanto ainda está sendo uma coisa mais forçada e que precisa ter Precisa do politicamente correto. Não, vamos lá, tá? Um procedimento. Eu preciso dizer o nome do filme. A nossa super produtora André Spalding aqui conseguiu aqui, ó. Eu não sou um homem fácil. Esse é o filme. Ai, que interessante. Eu não sou um homem fácil. Esse facinho, né? Ele não é nada facinho. Ele não é nada facinho. Agora, só para um comentário rápido para encerrar, até engraçado, assim, me ocorreu agora, né? Eu fico imaginando aqui no Brasil essas moças bonitas, bem servidas, assim, que passam na frente de uma obra, assim, por exemplo, com aquela repercussão, né? Elas vão entrar com um processo contra aqueles rapazes. Como é que isso vai... O que deveriam. Não estou defendendo, ao contrário, acho um horror. Um horror. Mas que situação, né? Eu acredito que é bem delicado. E quando tu pensa, assim, eu me apavoro quando eu penso que alguém pode usar o poder, né? Tipo, tu imagina tu ser assediada num local que tu tá trabalhando mesmo. Tá louco. Sabe? Fechada ali, tu tá dependendo, tu não sabe o que tu fala, o que tu não fala. Cara, deve ser uma situação, assim, ó, das piores, assim. Bem complicado, né, Roberta? Com certeza. Que acontece com bastante frequência. Com muito mais frequência do que a gente supõe, né? E isso é o que mais me choca, sabe? No nosso sofá aqui não tem teste. Não tem mesmo. Gente, a gente vai fazer intervalo agora? Tá na hora? Sim. Intervalinho. Aí nós vamos voltar, então, né, com uma executiva de uma grande empresa aqui do estado e vai nos contar como é que é essa experiência dela aí na diretoria dela, que trabalha com vários homens. Roberta, tu volta depois também, né? Sim. Até daqui a pouco. Oi, pessoal. Estamos de volta com o nosso Duas Mulheres no Sofá. Nesse momento somos 3 novamente, né? Eu adorei que as cores agora já começamos a mudar. No final, né? A gente vai ter de novo branco e preto, branco e preto. A gente agora está recebendo a Ellen Machado, presidente da Carris. Uma super executiva que já foi presidente de outras empresas, já foi executiva de outras empresas, né, Ellen? Já tem bastante experiência nesse universo, digamos assim, de comando de empresas, em que são cargos esse universo masculinista, né? E aí, Ellen, como é que é viver nesse universo? Eu confesso para vocês, meninas, que eu, desde quando comecei a minha carreira, eu nunca me enquadrei assim na visão de sou homem, eu sou mulher, né? Porque eu sabia que se eu quisesse alcançar algum cargo ou alguma carreira na minha vida, sim, eu teria que realmente ser muito competente, né? E eu, até quando fui convidada para o tema, assim, eu fiquei pensando muito sobre isso, porque eu não tenho muito isso muito forte, essa coisa, é homem ou é mulher, né? Porque, para mim, o que importa é a questão da competência, né? Mas, obviamente, que as dificuldades, elas acontecem, né? Eu trabalhei numa multinacional... Eu já ia te perguntar se tu chegaste a enfrentar algum momento eu trabalhei numa multinacional, que foi bem no início da minha carreira, que foi onde eu tive as melhores oportunidades, e muitas vezes eu via as coisas acontecendo numa velocidade um pouco diferente. Mas isso nunca me desencorajou em buscar os meus objetivos, né? Que eu acho que
esse é o grande desafio da mulher ou de quem hoje está dentro de um papel de minoria, não importa. É a coragem que se tem para fazer esse processo acontecer, independente do que está acontecendo. Se você se abala por isso, tu perde muita energia e muita força para vencer os outros desafios. Então, o grande aprendizado que eu tive ao longo da minha vida, não sei também se, por exemplo, da minha mãe, né, que ela também tinha uma coisa também assim... guerreira. E ela tinha muito essa coisa muito forte, assim, de nenhum homem manda nela, entendeu? Era uma coisa muito... Então, para ela, isso era algo muito... E eu cresci vendo isso, né? E eu criei também dentro da minha personalidade isso, né? De que eu tinha que buscar pelas minhas competências, por aquilo que eu acreditava, pelas minhas crenças, né? E as coisas acabaram acontecendo. Não posso dizer se fosse homem seria de uma outra velocidade. Claro. Mas o fato é, eu nunca tentei focar nesta forma, nem quando tu enfrenta desafios, né? E é interessante porque tu pegou num ponto só, eu queria pegar até o gancho do teu filme, Lila, que é tu não te sentires em menos-valia, né, por ser mulher, ou por ser isso, ou por ser aquilo, que é e também, ao mesmo tempo, se colocar no lugar do outro, digamos assim, que seria um pouco o tema que a gente está falando, que é o que a Lila disse ali do filme, que ela, como é que é? O Homem Não É Fácil? É um filme Não que sou um homem fácil. Não sou um homem fácil. Não sou um que um homem homem fácil. que um dia acordou e estava no lugar inverso, né? Ele estava se vendo assediado por mulheres. E eu acho isso assim, um ponto importante, porque nós hoje assistimos um vídeo que mostrava justamente isso, assim, até tu entrares no problema do outro, tu não consegues enxergar. Então, um exemplo lindo no TED, que a gente assistiu por sugestão da Ana Gölzer, que organiza aqui no Rio Grande do Sul, TEDx o Laçador. TEDx Laçador. Ela é um vídeo muito bacana que mostra exatamente isso, quer dizer, uma mulher feminista, e ela diz assim, ó, eu sempre achei que eu era uma mulher feminista, só que eu nunca me dei conta que eu era uma mulher branca feminista. E aí, de repente, eu comecei a estudar a mulher negra feminista e vi o problema aumentar. Aí estudei, me identifiquei, passei a defender aquela causa. Aí ela foi estudar as mulheres feministas de baixa renda, que é um outro ambiente. Daí, de repente, tu vê como o problema só aumenta. E aí, quando tu passa por cima disso, quando tu enxerga de igual para igual, muda tudo. E é isso que está faltando. Eu achei bem interessante isso que ela fala, porque ela diz que enquanto tu não se coloca no lugar dela, enquanto tu não... Que só quem vive aquilo sabe entender, né? Que enquanto a gente não se coloca no lugar, assim, realmente do outro, quando tu não pensa, né? Isso que a Marla falou, de se E colocar outras na mesma palavras, né? posição. Que a Ellen não se colocou no lugar do homem, mas talvez eles se colocassem no teu lugar e iam sentir o que tu sente. Mas tu foi atrás do que tu quis, te valorizando e buscando. Eu digo para vocês assim, na minha história de vida, eu também venho de uma origem humilde, né? Então as coisas não aconteceram assim, né? Os desafios eles foram acontecendo ao natural. Mas a grande questão, e aí eu acho que nós, mulheres, temos uma responsabilidade muito grande dentro desse processo de transformação, é como que a gente educa os nossos filhos para esse mundo, né? Porque nós somos as mães, né? Não existe... Pais podem ser muitos, mas mães são apenas nós, né? Eu tenho um filho de 6 anos e ele me desafia constantemente e eu fico... o tempo inteiro pensando o seguinte, como que eu quero que ele seja quando ele for um homem de verdade, né? E eu acho que essa consequência do que a gente está vivendo hoje, vocês falaram antes no bloco anterior, é o mundo dos extremos, né? Tudo está extremado demais. E a gente precisa ter o limite para isso, né? E a gente tem que dar esse limite. A gente tem que dar na educação, a gente tem que dar no nosso comportamento, a gente tem que dar no nosso posicionamento e todos nós temos que fazer isso, né? Os homens têm que dar limite para essas situações de pô, imagina, eu não consigo imaginar chegar num lugar e não poder cumprimentar alguém ou cumprimentar um amigo, isso para mim seria algo muito complicado, né? Porque a gente tem essa relação da afetuosidade, né? Então isso é realmente algo muito difícil. Mas também entendo o outro lado. Mas nós, como mulheres, temos um papel fundamental nesse processo de mudança. Concordo em gênero, o que nós queremos lá na frente, né? Se nós formos voltar um pouquinho para trás, nós fomos de uma outra geração, com uma outra criação. Agora, as crianças dos dias de hoje estão exigindo que a gente seja diferente. Elas nos cobram pelas diferenças,
né? É verdade, o meu- como muda, né? Assim como tu, eu só tenho filhos homens. Eu tenho 2 filhos homens. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um. E os 2 são homens. Um que vale por 5. Bom, os meus também, mas vamos lá. E um tem 14 e o outro tem 21. E agora, me preparando e lendo mais sobre esse tema, eu me dei conta assim, ó, por exemplo, não é comum dentro da minha casa contar piadinhas machistas. Não é comum. Não me lembro, assim, deles proporem ou ser uma prática. A gente conta piada, é óbvio, graças a Deus. E se puder contar todo dia, vou amar. Mas piadas com fundo machista, que objetifiquem, denigrem. para usar as palavras da moda, objetifiquem a mulher, denigrem. Né? Denigrem a gente não pode mais usar, tá? Não pode? Não Desculpa, pode. eu estou desatualizada. Não, eu também, mas a gente fez um programa só sobre isso. Enfim, que objetifique a mulher. E é exatamente isso que eu penso. Assim, eu procuro, no dia a dia, com os meus filhos, mostrar para eles que não há mais essas diferenças. E eu vejo que eles estão super bem encaminhados, graças a Ela, Deus. então, assim, ó, digamos que para quem está te ouvindo agora em casa, essa seria uma grande dica, assim, tipo, não se vitimizar, né? Assim, não se Exato, colocar nesse papel que tu disseste e encarar isso como um desafio, tipo, aonde eu quero chegar. Exatamente. Porque quando a gente pensa, né, estrutura os objetivos, é óbvio, né, que a realidade muda. Sim, a gente sabe sim. disso, né? Por isso que eu falo da educação, né? Nós precisamos formar boas mulheres quando criança, precisamos formar bons homens como criança, para que eles cresçam como boas pessoas, como bons seres humanos, né? Então, a nossa responsabilidade realmente é muito grande. E dentro do dia a dia, dentro da organização, né, eu tenho 2 diretores que são homens, né, Que são teus subordinados, que digamos assim, isso. né? Tu és a diretora-geral, a presidente da empresa. Isso. E eu vejo neles, assim, um respeito, não só comigo, com as pessoas com quem eles trabalham, que é algo fantástico. Parabéns. E Obrigada. o legal de tudo isso, né, é que o cuidado que eles têm, às vezes, é até muito maior do que o meu como mulher, né? Que Eu bacana. sempre digo assim, né? Eles são pessoas realmente muito cuidadosas. E eu acho que é isso que a gente precisa começar a encarar, é isso que a gente precisa começar a enxergar. O mundo não vai mudar se as pessoas continuarem pensando, olhando sempre para trás. O mundo vai mudar se a gente começar a olhar para frente. Quem perde é as empresas, quem perde é as organizações. A gente antes estava falando, né, o que seria do mundo sem o yin e o yang, né? Nós estamos aqui representando isso. Precisamos das diferenças. É elas que fazem com que a gente consiga alcançar melhores resultados. Nós estamos vivendo a era da inovação, a era da criatividade. Sem mulheres as coisas não vão evoluir, sem homens também não. Então, nós precisamos realmente começar a entrar no bom senso, né? E construir uma lógica de que, para buscar aquilo que se quer, tem que ter coragem, tem que ter vontade. E muito mais do que isso, a gente precisa ter valor de si mesmo. Mas desculpe, só para aproveitar o teu exemplo especificamente de presidente da Carris, que é uma empresa que nós imaginamos, leigamente falando, que é uma empresa que tem, na sua maioria, homens trabalhando. Tem. Ela tem uma empresa grande... de ônibus, a gente vê que... Imagina um universo masculino, né? Bem masculino. Não precisa nem dizer se já ocorreu, até por, não sei, questões aí de confidencialidade do teu cargo, mas... Como tratar isso? Quer dizer, é sentar, conversar? Ou tu achas que esse regramento ele é importante? Ou é uma maluquice? Eu vou te dizer assim, tem que ter respeito, né? O histórico do passado dos homens é que eles achavam que podiam tudo, né? E isso trouxe a fama muito ruim. Então, agora, qualquer coisa que se faça pode se associar com algo muito negativo que foi construído ao longo da história, né? A gente até, num bate-papo que eu estava tendo com umas amigas, nós estávamos falando, muitas mulheres não denunciavam, né? Muitas coisas ficavam escondidas, né? E hoje nós vivemos num mundo onde que não tem mais espaço para se esconder as coisas, né? Então, isso é algo que eu não admito, né? Essas situações... E se acontece um ambiente onde tu és a Se diretora, acontece, eu jamais vou aceitar um negócio desse. E para mim não importa quem seja. Pode ser um diretor, pode ser um gerente, pode ser um coordenador, pode ser quem for. Não importa. Essa é a minha forma de pensar. A questão de estar dentro da legalidade, estar dentro daquilo que é o moral, ele está acima de qualquer coisa, né? Então, isso eu jamais admitiria.
E eu acho, assim, né, que a gente precisa começar a dar os limites, né? Eu nunca admiti que um homem fizesse isso comigo. E eu trabalhei em muitas empresas. Eu trabalhei numa multinacional que foi a Ambev, que era uma empresa, isso há 15 anos atrás, 20 anos atrás, agora não me lembro bem. Eu trabalhei 10 anos lá e era uma empresa eminentemente masculina. E eu nunca permiti... Interessante, né? Tu trabalhaste numa empresa basicamente de bebidas, claro, mas de cerveja, Exatamente, que é um produto isso. associado. Hoje em dia a mulherada não está mais deixando de tomar cerveja, mas é um produto associado. E também agora uma empresa de ônibus, né? Nós temos, mais... em alguns setores, nós temos um percentual bem equilibrado de mulheres. Mas, por exemplo, motoristas, nós temos 2% do quadro que são mulheres. Muito interessante tu falar sobre isso, porque eu ia mesmo te perguntar, está mais do que provado, até nos seguros de carro, a gente vê que a mulher tem desconto porque é mais cuidadosa, mais cautelosa, mais isso, mais aquilo. Modéstia à parte, a gente dirige melhor, né? O que estão dizendo por aí. Tá na hora de aumentar, né? Botar mais mulheres dirigindo, né? Sendo ônibus, motoristas de ônibus. Ainda é um mundo muito pouco explorado. Mas, por exemplo, cobradoras, nós temos quase 50% do quadro que são mulheres, né? No grupo de gestoras, nós temos aproximadamente 30% de mulheres. Ellen, são menos mulheres que se oferecem para o cargo, é isso? De motorista? De motoristas, são menos mulheres sim, se oferecendo para o cargo. Por isso até que tem menos. Nós temos uma motorista que ela foi a primeira motorista de ônibus do Rio Grande do Sul. Nós vamos ter que trazer ela aqui com duas mulheres, né, Lila? 89, isso. Vamos ter que trazer ela aqui com duas mulheres. E ela, claro, com certeza. Dá uma horinha para ela, claro, nos dar uma entrevista. E tem histórias interessantes, tem histórias de mulheres que escolheram ser motorista, que o marido ameaçou ela, não soube lidar. Claro que isso nós estamos falando de Tu já dirigiste um ônibus? Já, mas eu não... É muito difícil, eu gosto de carro grande. Eu gosto de dirigir carro grande. Mas não precisa ser um ônibus, né? Não precisa ser um ônibus. Eu particularmente gosto de dirigir. Mas tu acha que o ônibus realmente é É bom. É muito bom. Então tá, vamos lá, mulherada. Vamos lá. Lembrei de mais uma minissérie aqui, agora tu estava falando da questão histórica. Tu lembra do nome, pelo amor de... Ministério del Tempo é uma minissérie espanhola muito interessante, assim, e são 3 protagonistas, né? São pessoas que viajam pelo tempo, eles têm que preservar a história da Espanha. Mas por que ela é interessante agora com esse assunto? É um soldado de 1500 alguma coisa, uma mulher que era à frente do tempo dela de 1880 e um cara de agora. E o soldado daquela época não aceita que a mulher seja a chefe da missão, da patrulha, como eles chamam. Ele tem uma dificuldade, num primeiro momento, em compreender como as coisas mudaram, como as mulheres hoje mandam, como as mulheres, tu tem que respeitar as mulheres. Aí tem um momento que ele diz assim, mas no meu tempo a gente mandava e as mulheres faziam as coisas, não tinha que ficar esperando alguma coisa, né? Então, realmente, é uma questão cultural e histórica, né? Que precisa ser mudada. Acho que a gente já está fazendo esse processo de mudança. E, como a gente falou, se nós queremos falar em evolução, né, não existe evolução onde não se tenha o equilíbrio. Né? Sem a diversidade. E é por isso que, como a Roberta falou, como a Paloma falou, esse equilíbrio ele vai ter que acontecer. Porque se não acontecer... Mas quando a gente ouve uma mulher assim como você falar, a gente se entusiasma, porque a gente vê, olha que legal isso, vocês estão vendo? Né? Exato, vocês estão vendo, vocês estão em casa. Vocês estão vendo o que a gente faz? 2 mulheres no sofá, e bota 3, e bota 4, e chama de vídeo. Porque elas são bárbaras, tem muita coisa bacana. Uma vez o Jorge Furtado foi perguntado assim, por que tu faz cinema? Ele estava numa mesa assim, com grandes diretores, e cada um dando o seu motivo de por que eu faço cinema, e ele escutando aquelas respostas inteligentíssimas. Aí ele disse assim, eu faço cinema só para ter amigos como esses. Então, assim, olha que coisa boa poder, né? É verdade, poder compartilhar tempo, experiência, assim. Intervalo? Bacana, parabéns. Obrigada. Intervalo, fique com a gente. Pode deixar. A gente vai convidar a Roberta para sentar aqui no sofá de novo e já voltamos. De volta. Agora com o sofá totalmente ocupado. Momento ônibus do sofá, né? Exatamente. Como inclusive estamos recebendo aqui a presidente da Carris, a Ellen, a psicóloga Roberta. Momento ônibus.
A propósito, tu começou a me contar, vamos aproveitar e contar para todo mundo, que tu, enquanto mulher executiva, foste uma das únicas a enfrentar um problema sério na empresa. Quando eu cheguei nesse ano de 2017, nós descobrimos os desvios que estavam acontecendo dentro da empresa, né? Que, não sei se vocês ouviram falar que era um rapaz que ele se passava por uma criança morta, né? E fraudava processos cíveis, né, de indenizações, que gira em torno de mais ou menos 1.700.000 de desvios, né? Então, na época... Dentro da Carris. Dentro da Carris, né? Cuja Ellen é presidente. Nós fizemos a denúncia junto ao Ministério Público, né? E é engraçado, né? Porque tu vê as pessoas te elogiar por fazer algo que, para mim, é algo bem natural, né? Então, isso são coisas que a gente precisa começar a enfrentar dentro do E, de novo, não é o fato de ser homem ou ser mulher, Exato. é caráter, é consenso, conduta, é a conduta. Enfim, tudo. São os valores, Habilidades, né? Os valores, Isso as aí. competências. É o não deixar passar uma coisa que se vê que não está certa, né? Nunca. E é o que nós estamos falando sobre o momento que se vive, onde as mulheres agora falam sobre as coisas que acontecem, né? Então, será que aumentou ou será que se falava pouco antes, né? Então, essa é a grande questão, né? Eu acredito que se falava menos antes, por uma série de razões, assim, as pessoas, acho que as mulheres tinham mais medo, né? O ambiente, ele era mais dominado pelos homens, assim, e cada vez a gente vê mais que no momento que uma primeira, uma segunda tem coragem de expor, aí as outras se sentem mais fortes, elas não se sentem tão intimidadas de expor. A gente vê com frequência isso acontecer em todos os ambientes, em todos os setores. Não, e até no sentido assim, da conquista da carreira, né? Muitas mulheres, por medo de uma determinada situação que estava ocorrendo, digamos, na metade do caminho, elas já se recolhiam, paravam, iam embora da empresa, iam fazer outra coisa, porque não se sentiam preparadas, com coragem, para enfrentar aquela situação. Até afinal, como tu, por exemplo, olha aqui, eu vou enfrentar, né? Tem um problema sério na empresa, eu sou diretora, vamos embora. E muitas mulheres se sentiam muito fragilizadas, né? Eu não sei. É engraçado porque quando eu estava te ouvindo tu falar, né, a respeito de como é que tu viu, tu sempre pensou em termos de desafio, de ambições que tu tinha e nunca, né, se focou nos problemas que surgiram, que sempre surge para qualquer mulher dentro de um ambiente corporativo, né? Mas, assim, eu trabalho com muitas mulheres que me procuram e o que eu vejo é que as mulheres não se sentem tão fortes e corajosas, assim, para enfrentar essas dificuldades que elas têm. Acabam ficando com medo e retraem, às vezes até acabam saindo das empresas na primeira dificuldade. Por isso que eu falei do empreendedorismo feminino, porque acabam indo empreender, dar conta sozinha, por essas questões que elas não têm. Existe algum outro caminho para quem está, por exemplo, passando por isso? Não sei, tu também, Ellen, se tiver alguma sugestão, quem está se vendo diante de uma situação dizendo, agora eu não sei o que eu vou fazer. O que essa pessoa, assim, se ela está um pouquinho fraquinha, o que vocês sugeririam para ela? Eu acho que é muito importante a pessoa ter convicção do que o que ela está fazendo está certo, né? E numa situação que ela se encontre fragilizada, que ela busque alguém, uma pessoa que certamente vai ter a preocupação de ajudar ela. Porque, realmente, as pessoas são diferentes, né? E tu pode ter pessoas que não vão ter coragem, enfim, mas a gente tem que ter sempre isso como muito forte. Isso está certo? Se isso não está certo, eu preciso buscar ajuda. Aonde eu busco essa ajuda? E enfrentar, porque o pior já está acontecendo, que é o fato de tu não fazer nada com algo que está te agredindo e que está te violentando. Hoje mesmo assisti uma entrevista da delegada da mulher na rádio, vindo para cá, e a delegada da delegacia da mulher aqui de Porto Alegre dizia uma coisa tão óbvia, mas que realmente às vezes a gente não se dá conta. Mulheres que se sintam agredidas, assediadas, elas não precisam esperar uma tragédia, uma desgraça acontecer para ir até a delegacia. Elas podem ir para se aconselhar. Porque lá na delegacia ou em outros ambientes, elas vão ser orientadas para um psicólogo ou para uma assistência judiciária gratuita, para ver reconhecer os seus direitos, né, as suas possibilidades. Quer dizer, acho que tu falou uma coisa super bacana, que é procurar ajuda, sabe? Procurar uma pessoa de confiança, um profissional. E ser incansável nessa busca, porque sempre vai ter alguém querendo ajudar a gente.
Eu prefiro sempre pensar, ser muito otimista com relação a isso, porque nós vamos ter sempre alguém que vai querer nos ajudar. Se fechou a primeira porta, busca a segunda, a terceira, a quarta, até que tu encontre alguém que realmente tenha a intenção de fazer o que é certo. Sabe que eu fico ouvindo a Ellen, eu fico encantada te ouvindo, porque eu acho bárbaro, eu acho um grande exemplo, assim, eu acho inspirador para quem está em casa as tuas palavras. Porque é bem isso, assim, é não olhar para o problema, é não focar no lado ruim, é acreditar, a convicção assim, daquilo que é certo, né, Ellen? Te ouvi falar. Eu achei bárbaro, assim. E sempre existe uma ajuda, né? Tu disseste uma coisa que eu também acredito. A gente sempre encontra uma ajuda, né? Mas eu acho que, de qualquer maneira, assim, é importante o debate que a gente começou hoje e estamos terminando, né? No sentido, assim, de que realmente também os homens se deem conta de que aquele modelo acabou. Total, ruiu. Aquele modelo do homem que assediava a mulher para que ela pudesse subir na carreira, subir na empresa, em qualquer ambiente, né, social, acabou. Quer dizer, agora estamos todos de olho, estamos todos cuidando. Para quê? Para que a gente tenha uma sociedade melhor, empresas melhores, a gente viva melhor. Porque todo mundo, né, pode amanhã ou depois passar, uma mãe, a filha, enfim, quantas situações que a gente tá vendo por aí, né? Gurias! Acabou o nosso tempo, socorro! O papo Maré tava bom e voou. Muito obrigado pela presença de vocês para falar um tema tão importante para nós. Valeu, gurias. Brigadão. Lila! Beijo, até semana que vem. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.